Irmãos e irmãs, queridos peregrinos, bem-vindos a todos. Hoje acolhemos com particular atenção e carinho um casal, José Gil e Marta Sofia, que fazem amanhã, mas decidiram celebrar hoje, os seus 25 anos de matrimónio e quiseram fazê-lo diante ou neste lugar onde sentimos o colo e a proteção de Nossa Senhora e pedimos que Nossa Senhora continue a abençoar o seu lar. Rezamos também nesta Eucaristia com toda a Igreja e nestas vésperas do conclave para que o Senhor mande o seu Espírito, de modo a que aquele que será escolhido como sucessor de Pedro continue esta missão de unir a Igreja, de confirmar os irmãos na fé e de abrir também a Igreja ao mundo em que vivemos. Pedimos, pois, por as intenções da Igreja, neste momento sempre mais forte, mais solene, em que há que tomar decisões após uma eleição. E a outra intenção, durante esta semana nós rezamos pelas vocações de especial consagração. É a semana de oração pelas vocações. Que o Senhor conceda à sua Igreja muitas e santas vocações que deixem de facto tudo para seguir Jesus, nas diversas formas de vida consagrada ou no ministério. Para que o Senhor nos abra o coração, nos purifique o coração para o escutarmos nesta Eucaristia, comecemos por reconhecer as nossas faltas e confessar os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que abandonando a velha condição do pecado, sigamos os caminhos da vida nova, que nos abristes na celebração das festas pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e fortaleza, fazia grandes prodígios e milagres entre o povo. Entretanto, alguns membros da sinagoga, chamada dos libertos, oriundos de Cirene, de Alexandria, da Cilícia
e da Ásia vieram discutir com Estevão, mas não eram capazes de resistir à sabedoria e ao Espírito Santo com que ele falava. Subornaram então os homens para afirmarem: ouvimos Estevão proferir blasfémias contra Moisés e contra Deus. Provocaram assim a ira do povo, dos anciãos e dos escribas. Depois surgiram inesperadamente à sua frente, apoderaram-se dele e levaram-no ao sinédrio, apresentando falsas testemunhas que disseram: este homem não cessa de proferir palavras contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos-lo dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que recebemos de Moisés. Todos os membros do Sinédrio tinham os olhos fixos nele e viram que o seu rosto parecia um rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Expus meus caminhos e destes-me ouvidos. Ensinai-me os vossos decretos. Fazei-me compreender o caminho dos vossos preceitos, para meditar nas vossas maravilhas. Ditoso que anda na lei do Senhor, ditoso que anda na lei do Senhor. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a graça da vossa lei. Escolhi o caminho da verdade e decidi-me pelos vossos juízos.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois de Jesus ter saciado os 5.000 homens, os seus discípulos viram-no a caminhar sobre as águas. No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar notou que ali só estivera um barco e que Jesus não tinha embarcado com os discípulos. Estes tinham partido sozinhos. Entretanto, chegaram outros barcos de Tiberíades, perto do lugar onde eles tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que nem Jesus, nem os seus discípulos estavam ali, subiram para os barcos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo, no outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós procurais-me, não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. Trabalhai, não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até à vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. A ele é que o Pai, o próprio Deus, marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus consiste em acreditar naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amadíssimos irmãos e irmãs, detenhamos um pouco para acolher no nosso coração aquilo que a Palavra de Deus hoje nele quer semear. Comecemos pela primeira leitura. É o início do relato do martírio de Estevão. Estevão era um homem de cultura grega que foi escolhido pelos apóstolos para o grupo dos primeiros diáconos, que tinham por missão, particularmente, cuidar das viúvas dos helenistas, das viúvas da cultura grega. O texto do martírio de Estevão, o que ouvimos hoje e que vamos ouvir ainda amanhã, tem muitos pontos de comparação entre o julgamento e a morte de Estevão e o julgamento e a morte de Jesus. Quase poderíamos dizer que é o mesmo esquema que nós vimos na Paixão do Senhor, que se aplica agora a Estevão. Vemos a sua comparência diante do Sinédrio, vemos as perguntas que lhe são feitas, vemos os falsos acusadores que tinham sido comprados para dizer coisas que, de facto, Estevão nem sequer tinha dito. Vemos igualmente a atitude digna, serena, quase angélica de Estevão diante do seu julgamento e depois, como veremos amanhã, diante da sua morte. É, de facto, paralelo aquilo que aconteceu no julgamento de Jesus, com as perguntas, com todas as falsas acusações, aquilo que acontece agora no julgamento de Estevão. Por que é que os primeiros cristãos fizeram isto? Eles perceberam cedo que seguir Jesus
não era só imitá-lo exteriormente, em obras. E que o martírio, a que muitos deles foram chamados, obrigava o cristão não só a sofrer essa mesma punição e a morte, de qualquer maneira, mas a sofrê-la como Jesus a sofreu. Com os mesmos sentimentos. São Paulo dirá isso na carta aos Filipenses. Tendo os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Estevão mostra essa atitude semelhante a Jesus na sua vida. Esta configuração, uma palavra talvez difícil de compreender, configuração. Esta configuração com Cristo diante da perseguição, do julgamento e da decisão que fizeram sobre ele de lhe tirarem a vida por lapidação. Não é só um seguimento em atitudes morais externas que é pedido ao cristão. É pedido ao cristão uma atitude interna, uma disposição interna, semelhante à de Jesus em todos os momentos da vida, mas particularmente nestes momentos limite, como são o julgamento, a morte, ou na nossa história, a doença, o sofrimento, o luto. Somos chamados não só a aceitar as coisas com uma atitude de resignação, mas somos chamados a aceitar estas coisas e estes momentos da vida com a mesma atitude, com o mesmo coração que Jesus teve diante da sua própria morte, precedida do seu julgamento. Isto é difícil. O cristão não pode viver, não é chamado a viver de qualquer maneira. É chamado a viver testemunhando pela sua atitude interna, que depois aparece exteriormente, com certeza, mas por uma configuração interna com Jesus e o seu projeto. Nós às vezes não pensamos muito nisto. Basta-nos viver uma vida moral mais ou menos direita, basta não fazer grandes ondas, mas para o cristão não é só isso. E sobretudo, quando há situações limite, não é só isso que conta. Conta que o discípulo viva estes momentos como viveu o seu mestre. E foi isso que Estevão foi capaz de viver diante do injusto julgamento e depois da sua morte. Configuração com Cristo. Viver as coisas com o mesmo sentimento, com a mesma garra, com a mesma força, com a mesma interioridade com que Jesus viveu a sua vida, aceitou a sua morte e, de facto, foi até ao fim na sua entrega. Isto para mim é uma interrogação muito profunda, porque temos a nossa relação com o Senhor ainda é muito externa, muito periférica. Vamos à missa, está tudo feito. Não fazemos grandes coisas. Agora, viver, ter em nós os mesmos sentimentos que teve Jesus Cristo, isso é uma coisa muito mais profunda e um caminho que todos nós, eu e vós, temos que fazer, porque é o apelo do Senhor, testemunhado pelos mártires e particularmente pelo protomártir Estevão. Isto em relação ao texto da primeira leitura. Em relação ao texto do Evangelho. O texto do Evangelho acontece, líamos no sábado, na leitura ferial, como Jesus multiplicou os pães e a descrição da multiplicação dos pães no quarto Evangelho, com características muito peculiares e muito interessantes. Mas no Evangelho, o Evangelho de sábado terminava que Jesus viu, uma vez que ele tinha saciado as multidões de pão, queriam fazê-lo rei. Um rei que facilitasse a vida e que desse o pão a toda a gente, mesmo sem grande esforço. E Jesus foi-se embora, fugiu.
não quis esse título real em que a facilidade ou facilitismo fossem a palavra mais forte. Fugiu. Mas as pessoas foram à procura dele. Então Jesus inicia um discurso muito bonito, chamado Discurso do Pão da Vida, da qual nós agora temos o prólogo. Deste prólogo ao Discurso do Pão da Vida, eu gostava de sublinhar algumas coisas. A primeira, Jesus disse: vós viestes aqui não porque vistes milagres, mas porque comestes do pão. Então, o milagre, o que é o milagre? Bem, o milagre no Evangelho de São João não é apenas um acontecimento extraordinário, é um sinal da ação de Deus. As pessoas ficaram pelo superficial, comeram, saciaram-se, mas descobrir naquilo o caminho, o sinal de um outro alimento maior, que é aquele que o Senhor nos traz e que dura para a vida eterna, que não se perde. Nós lembramos na multiplicação dos pães, segundo São João, que São João escreve que Jesus diz: recolhei para que nada se perca. Este alimento é para não se perder, porque tem a vida eterna em si mesmo. A descoberta não só das coisas exteriores que vimos, mas da dimensão interior daquele sinal, que é um sinal de realização do projeto de Deus, com tanta base escriturística do Antigo Testamento. É um sinal de Deus, os sinais de Deus. Ficamos muitas vezes na periferia de ver coisas importantes e belas, mas entrar nesta dimensão de perceber a ação de Deus é uma coisa importante, que nós ficamos felizes porque o nosso coração estremece com bonitas celebrações, com momentos de oração muito cheios de ímpeto e de força. Mas ir mais ao fundo, perceber que Jesus, o sinal de Jesus na vida, perceber as coisas não como... Por isso é que a palavra de São João é sempre muito interessante, quando diz milagre, diz semeion, como sinal de Deus. Perceber os sinais de Deus, ir ao fundo e ter um olhar contemplativo, podemos dizer assim, onde percebemos a ação de Deus e onde não ficamos na superficialidade daquilo que os nossos olhos veem, para irmos à interioridade daquilo que os olhos do nosso coração podem ver. Vós viestes aqui porque comestes, mas isso não é o mais importante. O mais importante é descobrir a importância deste sinal que eu vos dei e que Jesus passará a explicar com o discurso do pão da vida. A segunda coisa que é interessante no texto do Evangelho é uma palavra que possivelmente é difícil de entender, que havemos nós de fazer para fazer as obras de Deus. A formulação de São João das obras de Deus é um bocadinho estranha, não é uma palavra muito fácil de entender. Mas Jesus diz que a grande obra da vida é seguir Jesus e escutá-lo e acreditar nele como aquele que o Pai enviou. Ou seja, é um convite a centrar-nos e em descobrir cada vez mais profundamente a pessoa de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, sinal da salvação enviada pelo Pai à humanidade. Eu creio que às vezes nós podemos ter um cristianismo sem Cristo, muito ligado a aspectos exteriores, e não irmos ao fundo do mistério de Jesus, que nos salva, que nos redime e que nos dá esse alimento que dura para a vida eterna e que se realiza de forma particular no sacramento da Eucaristia. Ir para além da visão dos olhos, para procurarmos a visão da fé. Essa é a grande obra na qual nós havemos de crescer e trabalhar ao longo de toda a nossa vida. Perceber a obra de Deus. A obra de Deus consiste em acreditar. Às vezes eu penso que há tanto cristão que vive um cristianismo sem Cristo.
porque desventrou este mistério, este sinal de Deus atual para a humanidade de todos os tempos. Esse Cristo a quem nós devemos seguir. Peçamos ao Senhor para trabalhar nesta obra, que é descobrir cada vez mais profundamente quem é Jesus, descobrir que Ele é o sinal do Pai e alimentar-nos ao pão vivo que desce do céu, o sinal que Ele nos dá hoje da sua presença no meio de nós. Acolhamos com o coração aberto, quer o testemunho de Estevão, que reagiu como Cristo, e o anúncio do Evangelho, que nos chama, que nos convida a penetrar cada vez mais profundamente no mistério do Senhor Jesus. Marta, Sofia e José, ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor destes vossos servos, para que, entregando um ao outro as alianças que vamos benzer, em sinal de fidelidade, progredem sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Tem alianças? Trocam as alianças? O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Irmãos e irmãs, as multidões procuram Jesus por causa do pão do corpo, mas ele diz-lhes que o procurem pelo pão do Espírito. Peçamos também nós tão grande dom, dizendo: Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos.
pelos cristãos cheios do Espírito Santo e fortaleza, para que anunciem a sua fé em Jesus Cristo com a palavra, com obras e com a vida. Oremos. Cristo, Filho de Deus, ouvimos. Para que o Senhor nosso Deus, pastor e guia de todos os crentes, dê à Igreja um novo Papa, princípio e o fundamento visível da unidade na fé e da comunhão na caridade. Oremos. Cristo, Filho de Deus, ouvimos. Pelos homens que sofrem perseguição e violência da parte dos outros que os não respeitam, para que nunca os abandone a mão de Deus. Oremos. Cristo, Filho de Deus, ouvimos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo, para que os povos, pelo entendimento, pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia. Oremos. Pelas multidões que procuram Jesus Cristo, pela fama dos seus milagres e prodígios, para que o encontrem na palavra e no pão vivo. Oremos. Cristo, Filho de Deus, ouvimos. Por todos aqueles que passam fome ou têm sede, para que encontrem nas instituições oficiais quem os acolha e os alimente como amigos. Oremos. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que reconheçamos que é uma grande obra de Deus acreditar naquele que Ele enviou. Oremos. Senhor Jesus, Filho do Altíssimo, fazei que vos sigamos com fé viva e nos alimentemos com o pão que nos dais. Vós que vês e reinais pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Subam à vossa presença, Senhor, as nossas orações e as nossas ofertas, de modo que, purificados pela vossa graça, possamos participar dignamente nos sacramentos da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos. Mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Porque, vencendo a antiga corrupção do pecado, renovou o universo decaído e restaurou o género humano na sua integridade original. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão. Dando graças, os bendisse, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, os bendisse e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor,
memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja. Vede nela a vítima que nos reconciliou convosco. E fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, e cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra. Com o vosso servo, o nosso Bispo José, e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignaste reunir na vossa presença. E reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs defuntos e todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno que entreis em minha morada, mas sim uma palavra e serei salvo. Buscai no
Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados, conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Buscai o alimento que permaneça até à vida eterna, que permaneça até à vida deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Deixo-vos a paz, dou-vos a Oremos. Deus e poderoso e eterno, que em Cristo ressuscitado nos levais para a vida eterna, multiplicai em nós os frutos do sacramento pascal e infundi em nossos corações a força do alimento que nos salva. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Fazemos agora a nossa consagração em ano jubilar. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos, neste vale de alegrias e dores, as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores,
e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Ao inlaboleste religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e servas, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amadíssimos irmãos, bom retorno a casa àqueles que têm que regressar ainda hoje. Uma saudação amiga, uma vez mais, a este casal que hoje renovou diante de nós o seu compromisso matrimonial. Levamos no coração o desejo não só de seguir Jesus, mas de imitar Jesus no coração e de o procurar cada vez mais. Imploramos agora sobre todos nós a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças